Eu vou fazer um vídeo ensinando a mandala lunar para vocês, da maneira como eu faço. Porque o que eu comecei a perceber que você vai adaptando de acordo com as suas necessidades. Namastreta, gente, tudo bem? Aqui é a Daiane Okipney, ou Anetéria, sou arte-terapeuta junguiana, sou professora de arte, sou reikiana, sou bruxa natural, sou pedagoga, sou várias coisas. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu comecei há pouquíssimo tempo, que é a mandala lunar. A mandala lunar é o conceito de mandala, que é o círculo como centro. Ela basicamente é dividida por 29 dias, que são as lunações, onde você vai colocar aqui a lua nova, aqui a lua cheia, aqui é a lua crescente, aqui é a lua minguante. E você vai acompanhando o seu humor de acordo com as fases da lua. Ó, essa daqui foi a primeira mandala lunar que eu fiz. Foi bem manual. Eu quis fazer esse processo de ser manual justamente porque eu acho que é muito terapêutico construir a sua própria mandala. Existem os cadernos que já vêm prontos com mandalas, existem mandalas para imprimir, mas eu achei muito terapêutico esse meu processo de fazer, realmente fazer a mandala, né, fazer as proporções, fazer tudo, pesquisar as fases da lua para colocar. Tudo isso para mim foi bastante legal. Como tá sendo o preenchimento dessa mandala para mim? Tem dias que eu esqueço, mas até é legal perceber os dias que você esquece para você ver se tem relação com a fase da lua ou com a fase que você tá passando no seu período menstrual, tá? Por exemplo, eu esqueci aqui o dia 11, 12 e 13. Fui lembrar no 14, fiz só um pouquinho. E esses dias eram a lua minguante. Será? Pode ser que tenha aí alguma coisa a ver, né? Algum aspecto a ver. Por que que eu esqueci de colocar bem quando começou a lua minguante? Nessa mandala eu fiz essa divisão de cores, pra mim se adapta melhor. E basicamente você vai pintar mais forte ou mais fraco com a intensidade do que você está sentindo naquele dia. Então se naquele dia você sente que você tem uma boa comunicação, como eu coloquei aí a comunicação azul, você coloca mais um azul mais forte. Se você acha que a sua comunicação está ruim, você coloca um azul bem fraquinho. Se você acha que está com a autoestima boa, um amarelo bem forte. Se acha que sua autoestima não tá lá essas coisas nesse dia, um amarelo bem fraquinho. A mandala lunar é ótima para mulheres que menstruam, para você ver o seu ciclo menstrual, o seu ciclo de TPM, mas ela não serve só para mulheres que menstruam, ela não serve só para mulheres cis. E ela não serve apenas para mulheres. Você pode ser um homem, tanto um homem trans quanto um homem cis, e fazer a mandala lunar, porque você consegue acompanhar com ela as suas mudanças de humor de acordo com as fases da lua. E aí você começa a perceber qual influência a lua tem no seu humor, na sua disposição, na sua energia, no seu desejo, no seu libido, na sua intelectualidade. É legal porque você começa a ver as comparações. Eu vou fazer um vídeo ensinando a mandala lunar para vocês, da maneira como eu faço. Porque o que eu comecei a perceber que você vai adaptando de acordo com as suas necessidades. Eu vou acrescentar na minha um quadradinho para dor, porque eu tenho bastante enxaqueca e às vezes eu tenho umas cólicas fora de hora também. Então eu vou colocar um quadradinho para dor, que é o que não tinha aqui. É para eu acompanhar também de acordo com o meu ciclo menstrual e de acordo com as fases da lua, qual a influência que está acontecendo para eu sentir essas dores, em qual lua em qual período que eu tô do meu ciclo. Fiquem aí que eu vou fazer um tutorial para vocês fazerem a mandala comigo. Já peço desculpas pela imagem não estar tão boa quanto eu gostaria. Eu uso um caderno sem pauta, tá? Com folha sem pauta, mas você pode usar com aquelas bolinhas, aquele caderno que tem pontinhos, ou até mesmo folhas de sulfite, ou até mesmo com linhas. Um compasso para fazer os círculos, uma régua para fazer as métricas. Eu uso essa caneta depois para contornar, mas eu desenho com lápis e borracha. Primeira coisa que eu faço é medir e ver quantos centímetros tem a folha. Essa folha tem 20 centímetros, então eu faço ponto no 10. Depois eu vou separando por centímetros, primeiro 1 centímetro, depois meio, meio. E aí eu vou fazendo círculos de acordo com estes centímetros.
O primeiro, que é de 1 centímetro, é para ser o centro. Os outros de meio centímetro é onde eu vou colorir. Podem ser mais que 9. Eu fiz 9, tá, gente? Que é para caber todas as cores e também o dia da semana, mas podem ser mais que 9 centímetros. Depois, para eu dividir cada metadezinha, é 1 centímetro, tá? Primeiro eu dividi no meio, mas você vai fazendo 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Cada centímetro desse vai dar uma fatia, e cada fatia vai ser um dia do seu mês. Então, você vai começar a riscar, tá? Você vai pegar a régua. Eu sempre faço uma risca no meio, tá? Para iniciar. E você vai começar a riscar de acordo com esse 1 centímetro, 1 centímetro. Lembre-se, cada centímetro vai ser um dia do seu mês. Então, você vai riscar até o centro dessa mandala, como se fossem fatias mesmo de pizzas. Eu apaguei o miolinho centro, que é onde fica aqueles pedacinhos mais acumulados, né? Mas depois eu vou utilizar para fazer os dias da minha menstruação, onde eu vou marcar nesse miolinho os dias que começou a menstruação, marcar com um pontinho vermelho, tá bom? E aí eu vou começar a contornar com essa caneta. Essa caneta, ela é de uma cor grafite, então ela não é tão escura assim. Gente, a minha motricidade fina é muito ruim, tá? Acho que dá para perceber que eu não contorno tão bem, mas o importante mesmo é a gente conseguir fazer a nossa mandala. Depois eu faço também o contorno das linhas. E por que eu faço isso? Porque depois eu apago o excesso que eu tinha, o excesso de grafite. E aí eu vou colocando o dia 1, 2, 3, 4, 5. Essa mandala deu até o dia 31, tá? Além de dar 31 dias, ainda sobraram, acho que 5 espaços, tá bom? 5 fatias. Eu fui no calendário, qualquer calendário você consegue ver isso. Ver os dias das lunações que vão ter nesse mês. Esse mês é o mês de setembro. Então eu vi o dia que seria a lua cheia, a lua minguante, a lua crescente. Depois vocês vão ver que eu até errei ali a lua crescente com a lua minguante. E aí eu arrumei. Agora fazendo as cores. Eu me guiei pelas cores dos chakras, tá? Onde vermelho seria a minha vitalidade física, como eu me sentiria fisicamente. O laranja seria a minha libido, como eu me sentiria com vontade de fazer as coisas. O amarelo seria a minha autoestima, como eu me sinto comigo mesma, com o meu corpo, com como eu estou me vendo naquele dia. O verde seria a minha paz comigo mesma, as minhas emoções, o meu equilíbrio emocional. O azul, a minha comunicação, se eu acredito que estou me comunicando bem neste dia. O violeta, para minha relação espiritual. Como eu tenho uma conexão espiritual, eu usei o violeta para essa cor, tudo bem? Mas quem não tem essa questão de espiritualidade pode usar o violeta para outra coisa que ache necessário. O rosa eu coloquei com o meu equilíbrio com os outros, como eu estou na relação com as outras pessoas. E o preto eu usei, infelizmente, para a dor. Como eu expliquei, eu tenho algumas dores de cabeça, algumas cólicas. Então, eu acabei usando preto para marcar a intensidade e os dias que eu estou sentindo algum tipo de dor, seja ela cólica, dor de cabeça.
Nesse momento, a gente vai falar dos arquétipos da lua. A lua nova representa a menstruação, a xamã anciã e o inverno. A lua crescente, o pré-ovulatório, a donzela, a jovem, a primavera. A lua cheia é o período ovulatório da deusa mãe mulher e representa o verão. Já a lua minguante é o nosso período pré-menstrual, onde estamos a feiticeira, o outono. Fiz um exemplo de como seria a coloração com as cores dos chakras de cada parte dessa fatia. E no fim, eu enfeitei como eu quis a minha mandala lunar, assim como vocês podem enfeitar a de vocês. Espero que tenham gostado.